Para você que nos acompanha, a Copa do Mundo de Futebol da FIFA começa, não tem apenas novidades por ter 3 países sedes, mas tem novidades tecnológicas, né? E o CEO da Multiverso, Mohamed Rabah, vai falar com a gente hoje sobre algumas dessas novidades, né, Mohamed? Seja bem-vindo aqui, né, ao Por Dentro, para a gente falar sobre essas novidades, principalmente numa questão que você é expert, que é a questão de imersão e também tecnologia. E nós vamos falar simplesmente dessa tecnologia, inteligência artificial, entre outras coisas que vão estar presentes na Copa do Mundo da FIFA de 2026. Perfeito, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Ô Mohamed, vamos lá. Entre essas tecnologias, a gente vem observando que nos últimos anos, principalmente, a principal entidade de futebol do mundo vem mudando algumas coisas. Impedimento semiautomático, bola entrou ou não entrou, né? No caso ali, gol ou no gol. E também o árbitro carregando ali com ele uma câmera, né? Acoplada ali a todo o material dele, geralmente ou no peito ou na orelha ali na comunicação. Mas tudo isso vem agora, inclusive na Copa do Mundo deste ano. Inclusive na edição deste ano, como a gente pode dizer, Mohamed, nós temos, por exemplo, o impedimento semiautomático, onde nós vamos utilizar, por exemplo, gráficos em 3D. Uhum, sim, sim. É a maior Copa do mundo. E eu sou um grande fã de futebol, pretendo acompanhar tudo, espero que o Brasil ganhe o Hexa. E a gente vem enxergando em diversos setores que a IA está mudando. Então, teve várias ondas aí de inovação, como a internet, é, várias inovações baseadas em tecnologia, mas eu particularmente acredito que a IA seja a maior delas pelo impacto em diferentes setores. Por exemplo, a gente está vendo isso na Copa do Mundo, que é o maior evento esportivo do mundo, que diminui muito o erro de arbitragem que a gente sabe que tem, por exemplo, impedimentos, gol, e deixa o futebol mais justo. Isso é um grande acerto que a FIFA fez para a Copa do Mundo, e acredito que a IA vai, para todos os setores, vai mudar muita coisa, vai inovar muita coisa e vai deixar muito melhor. Certo, você colocou aí que a inteligência artificial vai mudar muita coisa, não apenas para a Copa do Mundo, né, mas para outros setores também. Que outros setores seriam esses? E aqui a gente vai falar não só de inteligência artificial, porque não é apenas a inteligência artificial, como a gente está falando aqui, por exemplo, na Copa do Mundo, do uso da inteligência artificial, que não vai ser apenas para a questão do impedimento semiautomático, não é mesmo, Mohamed? Isso, a gente vai ter. Basicamente, a inteligência artificial, ela hoje, ela vem como um facilitador de tarefas, eu diria. A gente vê em diferentes setores que tarefas muito repetitivas, padronizadas, também de criação, a IA tem auxiliado muito. Por exemplo, no meu setor, que é criação de experiências imersivas e eventos, a IA auxilia muito a gente com criação, criatividade, facilitador, não um substituto. A gente sempre vai ter que ter um tratamento humano. Por exemplo, a gente vê no VAR, sempre você tem um tratamento humano ali dos dados, mas a gente vê que cada vez menos intervenções humanas na IA vão ser necessárias. A gente vai ter os gráficos 3D, que são muito interessantes, a questão da bola, de gol ou no gol também, é muito interessante, que muitas vezes é imperceptível pelo olho humano. Por exemplo, o gol, a bola tem que ultrapassar a linha totalmente. Então, às vezes, essa diferença ela não é perceptível pelo olho humano ali no calor do momento, no calor do jogo. Então, o uso de IA é totalmente inovador para essa área. Ainda mais ele ser automático, é algo impressionante. Bacana, Mohamed. Vamos colocar da seguinte forma, né? Não vai ser apenas esse uso, não é apenas questão de tecnologia go no go, mas a gente coloca, por exemplo, da seguinte maneira: quando a gente fala de Copa do Mundo, né, e a gente lembra, tem um exemplo claro do gol não gol, que é o jogo do Flamengo no Mundial de Clubes, onde o árbitro mostra, né, no relógio que a bola entrou, recebendo o sinal que a bola entrou no gol. Mas Sim. a gente vai ter um outro detalhe. Desde o Super Mundial de Clubes que foi disputado no ano passado, nos Estados Unidos, que foi uma preparação para a Copa do Mundo, que onde adentrou ali, inclusive, o impedimento semiautomático, nós temos um outro detalhe, que é o quê?
é a questão de que foi colocado justamente a questão da câmera, né, no corpo do árbitro, a câmera corporal. Porém, a gente tem um grande problema nisso tudo, né, Mohamed? Que é exatamente o que? É a questão de que, por mais que a gente veja, não há uma estabilidade. A IA vai conseguir corrigir isso? Mas acredito que no momento, pelo que eu tenho visto de inteligência artificial, eu diria que tem muito para avançar no futebol. Ela tem sido implementada, ela é recente, né, muito nova, é algo embrionário ainda no futebol, mas acredito que ainda tem muito a evoluir. Acredito que a questão da estabilidade seja um pequeno desafio a ser evoluído durante o tempo. Bacana, Mohamed. Como a gente está falando de Copa do Mundo, a gente está falando de futebol, você é CEO de uma empresa aí que envolve tecnologia e envolve também imersão, né? Que é a Multiverso. E aí a gente falando de futebol, a gente não pode deixar de falar dele, né? Rei Pelé. Inclusive, você fez um negócio aí muito bacana ao Rei Pelé, uma homenagem ao Rei Pelé, com uma inversão. Como é que funciona isso, cara? E como é que foi a ideia de fazer essa homenagem justamente ao Rei Pelé? A gente tem uma empresa de exposições imersivas, a gente cria o conteúdo desde o zero, toda a parte de animação, tudo que vai na projeção é criado pela Multiverso. A Multiverso já fez diversos temas como MasterChef, pintores como Da Vinci, Michelangelo, Monet, Van Gogh. A gente fez também a exposição do MasterChef, a gente fez Hello Kitty, a gente fez Pelé, que foi um grande acerto nosso, e a gente tem muitas exposições e temas a vir. Eu decidi, tomei essa decisão de fazer essa homenagem ao Rei Pelé, pelo carinho e amor que eu tenho pelo futebol e, obviamente, pelo Rei, é, não só como amante de futebol, mas como brasileiro. Muitas pessoas não sabem hoje em dia, mas o Pelé era a pessoa mais famosa do mundo na época que ele era jogador de futebol. Não havia ninguém mais famoso que o Rei. Foi um jogador assim de outro mundo, realmente, e é essa história que a gente conta na exposição. Muito peso para o Brasil, tricampeão, campeão da Libertadores, Mundial. É uma figura sem data de validade, é uma figura que tem que ficar para sempre. E a ideia dessa exposição, o pilar que a gente fundamentou essa exposição, é manter o Pelé vivo para as próximas gerações. Que a gente vê o Neymar hoje, Cristiano Ronaldo, Messi, que são ídolos dessa nova geração que está vindo, ídolos do futebol, e acabam às vezes esquecendo do Pelé e de quem foi Pelé. Então a ideia da exposição é transportar a pessoa para o universo de Pelé, transportar a pessoa ao tempo para ver os melhores momentos do Pelé, passar por toda a história do Pelé. Tem a barbearia do seu Didi que passou aí, que é tudo original dentro dessa barbearia, desde a cadeira até todos os quadros na parede. Então a experiência imersiva é você transportar o visitante para outro universo, que eu acredito que seja o grande ápice do momento agora, que é o visitante como protagonista da experiência, o visitante como participando realmente da experiência, não só assistindo, mas dentro da experiência, dentro de outro universo. E a exposição está bem legal, uma homenagem bem bonita, você passa por toda a carreira do Pelé, e foi um grande acerto da Multiverso. Cara, você fala dessa questão aí do acerto da Multiverso, né? E isso é muito bacana da gente ver, porque a gente nunca viu algo assim, né? Essa experiência com o Rei Pelé ou com outras coisas. Você cita aí, por exemplo, Hello Kitty, MasterChef, e aí você fala da sua paixão pelo futebol, né? Isso é Sim, sim. algo interessante. Eu estava observando aqui, inclusive, quando a gente estava falando sobre isso, ou melhor, quando eu estava conhecendo um pouquinho mais sobre a sua história, né? Sobre o que você faz. Porque você é um cara novo, né? Você é um cara novo, mas antenado em tudo que está acontecendo. E aí, a gente tem que estar ligado no que está acontecendo. Mas aí eu te pergunto que é o seguinte. Você poderia fazer de qualquer pessoa, e eu já vi o pessoal falando em outros vídeos aqui, a gente já viu falar que o Pelé era de outro mundo, né? A ideia realmente foi mostrar que ele era de outro mundo, a não ser aquele que a gente conhece, ou aquilo que você acabou de falar, né? Que ele era o melhor jogador que o pessoal conhecia na época que ele jogava. O Pelé, ele é, assim, de outro mundo, como
tem testemunho de grandes estrelas, não só do futebol, mas cantores famosos, falando sobre o Pelé ser de outro mundo. E a gente quis criar isso dentro da experiência. Então, as 3 primeiras salas, a gente criou uma história do sistema bolar. O que seria o sistema bolar? Seria o sistema solar que o Pelé veio. Ele não veio desse universo, ele veio de outro universo, que se chama sistema bolar. Então, a primeira sala é o sistema, né, o espaço ali, com várias bolas, como os planetas, e na projeção passa os testemunhos, como o do Pepe, que jogou ao lado de Pelé, e outros jogadores que jogaram e viram o Pelé falando, o Pelé é de outro mundo, não é possível, o Pelé é um ET, o Pelé realmente o jeito que ele joga é de outra magnitude. E aí a segunda sala seria a viagem que o Pelé está fazendo para Três Corações, que é onde o Pelé nasceu. E nessa terceira sala, que seria a sala da infância, tem diversas fotos do Pelé na sua infância, jogando no time de Três Corações, e a nave do Pelé, que ela vem em formato de bola, dentro do gol. Então o Pelé já pousou aqui sendo um goleador. Cara, que bacana, que bacana. E essa sua exposição vai até quando? Já terminou? Tá onde? Porque eu sei que você já fez ela em São Paulo e já fez ela também no Maracanã, né? Que é o principal templo do futebol no Brasil. Isso. A gente fez a exposição com 2.300 metros no Shopping Eldorado aqui em São Paulo. A gente fez lá no Maracanã também, dentro do Maracanã, que é o berço do futebol brasileiro, tem muita história dentro do Maracanã. E a gente pretende ir para outros estados, a gente está negociando para ir para Minas Gerais, ainda está em negociação, mas a gente pretende ir para Mineirão e levar o Pelé para todos os cantos do Brasil, essa é a ideia. Cara, isso é muito bacana. Isso é muito bacana. A gente tá falando de Copa do Mundo, a gente não pode falar ou deixar de falar, né, de Pelé, que é o maior jogador de futebol do Brasil. Quem sabe do mundo, né? Todo mundo vê aí a questão de Cristiano Ronaldo e Messi, mas acredito que não chega no nível do rei não, hein? Olha, eu vou ser bem sincero com amante de futebol, não vi Pelé jogar, vi Messi, Cristiano Ronaldo, vi Neymar, por ser brasileiro, eu prefiro o Neymar a todos esses, mas para mim Pelé é disparado número um, nem se discute. É o maior futebolista de todos os tempos. Ele realmente fora da prateleira, não está dentro de discussão. Nossa conversa, agradecer a você por esse tempinho que você tirou aí para conversar com a gente, falar um pouquinho sobre a questão de tecnologia e sobre a questão de imersão, né? Porque querendo ou não, quando a gente passa a utilizar a tecnologia, seja ela inteligência artificial, seja a tecnologia do gol não gol, ou seja ela, por exemplo, da gente fazer uma imersão como você faz, né? Principalmente na questão de consumir o futebol, a gente vê que as coisas estão caminhando para um caminho que a gente já observa aí, que não vai ter como a gente não ter essa imersão, né? Seja dentro do futebol ou seja em alguma área cultural, correto? Sim, com certeza. Exposições imersivas era algo que há 5, 10 anos você não via com frequência. E aí você vê hoje, não só eu, mas diversas empresas ao redor do mundo investindo muito em exposições imersivas, que é uma nova forma de você consumir um conteúdo, uma arte, por exemplo, você vivenciar algo que você nunca poderia vivenciar, como a gente está vendo aí do Pelé, sistema Bolar, a história dele. Então, vem muito em alta isso, porque como eu havia falado, hoje o visitante ele gosta de estar dentro da experiência, não como apenas um visualizador, mas como parte da experiência, ele como protagonista. E é isso que exposições imersivas e a imersão traz. Seja ela em uma exposição, em um festival, em um jogo de Copa do Mundo, como em qualquer outro tipo de evento. A imersão ela tá aí para ficar. Não é algo que você vê que é, vai ter um momento que ela vai parar ou vai se tornar obsoleta. Ela vem para ficar e para ficar cada vez mais melhor. Tá certo, viu? Mohamed, muito obrigado, sucesso pra você, que você é um cara novo, talentoso, tô conhecendo, né, conhecendo o seu trabalho e fico muito feliz de poder conversar com você e conhecer mais um pouquinho do que você tem feito, né? Porque além da gente falar da imersão, né, a gente fala um pouquinho também de tecnologia que vai estar inserida no contexto da Copa do Mundo e também, né,
em eventos culturais, conforme você mesmo já mencionou. Muito obrigado e até uma próxima. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer conhecê-lo. Eu que agradeço. Obrigado, viu? Valeu, Mohamed, um abraço. Então, para você que nos acompanhou, Abraço. até uma próxima oportunidade. Valeu, valeu.